8 de videoaulas da playlist Estatística Aplicada à Educação. Aqui está a aula 12, medidas de posição, média, moda e mediana. Esses vídeos são uma pequena abordagem dos textos postados na nossa sala de aula. Não deixem de estudar o material teórico anexo na plataforma. Procurem fazer as atividades de fixação dos conteúdos vistos e depois conferir seus cálculos nas aulas de revisão. Bem, agora vamos à aula de hoje. Quando estudamos distribuição de frequência, vimos os grupos de valores que uma variável pode assumir. Vimos também onde se localiza a maior concentração de valores, se no início, no meio da série ou no final, ou então se os valores se distribuem igualmente. Pois bem, hoje vamos ver como sintetizar os dados em um único valor. As medidas de posição mais importantes são as medidas de tendência central, média, mediana e moda. Essas medidas são chamadas assim porque indicam em que lugar a massa de dados tende a se concentrar. As medidas de posição nos permitem ver a distribuição dos dados em relação ao eixo X, ao eixo horizontal, ao eixo da abscissa. Em geral, elas se agrupam em torno dos valores centrais. A média nos dá a medida da maior estabilidade, a média de notas de uma turma, por exemplo. A moda nos mostra o valor que ocorre com maior frequência, a nota mais frequente, por exemplo. E a mediana separa a série em duas metades, fica bem no centro da série ordenada. Seria, por exemplo, a nota do meio, que divide a série exatamente na metade dos valores abaixo dela e a outra metade acima dela. Vamos ver cada uma delas. A moda é a medida mais intuitiva de todas as medidas, pois se refere à categoria da variável qualitativa ou ao valor da variável quantitativa que se repete com maior frequência. Nesse gráfico dos alunos que tem mascote em casa, esse gráfico é de Gazorla, de 2017, cuja referência completa você pode encontrar na nossa bibliografia. Fica super visível observar que a grande maioria dos alunos entrevistados não tem nenhum mascote. Assim, a moda aqui é zero mascote, nenhum. Vamos pensar num problema prático. Eu creio que você nunca anotou durante um ano, por exemplo, o tempo gasto em cada viagem de casa até o trabalho ou de casa até a escola. Nem somou e dividiu pelo número de viagens que você fez. Mas você sabe o tempo que leva, em média, para fazer essa viagem. Então, a média é um conceito intuitivo. A gente tem uma ideia da média das coisas. Média de preços, média de tempo que a gente gasta, média de consumo de determinados alimentos. Mas, em estatística, a média ajuda a fazer afirmações do tipo: a expectativa de vida da mulher é maior que a do homem. A chuva média mensal foi de... A nota média para ser aprovada é de... Esse é o símbolo da média aritmética, que é igual à somatória dos valores da variável dividida pelo n, que é o número de valores dessas variáveis, que a variável ocorre. Bom, não se assustem com essa simbologia, eu já falei para vocês. É muito simples você entender essa legenda. X com o risquinho em cima é a média aritmética. Esse M deitado, eu já falei para vocês, é a somatória. De quem? Do xi, que são os valores que a variável assume. E N é o número de valores que aparecem na tabela, a somatória dos valores. Observemos essa figura 43, que traz a variável número de irmãos.
aluno, tem 4 alunos aqui, número de irmãos. O Alex tem 3, a Ana não tem nenhum, o João tem um irmão e a Thaís tem 2 irmãos. O total são 6 irmãos. Observe que muitas crianças não conseguem compreender que a média pode ter como resultado um valor não inteiro. Por exemplo, como é que a gente pode ter um irmão e meio irmão? Isso, na vida real, não acontece, mas na estatística pode acontecer. E a gente não pode arredondar um irmão e meio para um irmão e nem para 2 irmãos. Por que não? Porque senão teríamos 4 alunos, cada um com um irmão, 4 vezes 1 igual a 4 irmãos, mas está errado, porque são 6 irmãos. Também não poderiam ser 2 irmãos, porque 4 alunos vezes 2 irmãos dariam 8 irmãos. Também ambas as respostas são falsas. O importante é que percebam a relação inversa, ou seja, a média vezes número de elementos é igual à soma. Geralmente, a média ponderada é utilizada para calcular as notas finais de alunos em instituições que usam valores diferentes para cada bimestre. Aqui trazemos um exemplo do Brasil Escola. A frequência na tabela indica a intensidade, a quantidade que se repete de cada valor. Deixa eu ler primeiro para vocês o problema. Buscando melhorar o atendimento ao usuário do sistema de saúde de um município, a prefeitura realizou uma pesquisa de rendimento satisfatório com 500 pessoas. As notas disponibilizadas aos entrevistados no intuito de avaliar o nível de satisfação compreendem as notas inteiras de 1 a 10. Veja os resultados na tabela a seguir. Então, 5 entrevistados deram nota 1, 150 deram nota 5, 10 deram nota 9. Então, para a gente saber a média aritmética da nota que o município recebeu para o sistema de saúde, a gente faz o seguinte: média ponderada. E como é que foi encontrado esses 5? A média aritmética, no caso aqui ela é ponderada, é a somatória das notas vezes a frequência que cada nota ocorreu, xi, fi, xi é a nota, fi é a frequência, dividido pela somatória dos eventos, dos números de entrevistados aqui, que é 500. Então, fazendo essa continha aqui, você usa a calculadora, etc., você acha a nota 5. Então, a média de satisfação dos usuários do sistema de saúde desse município em estudo foi nota 5. E como a gente faz para calcular a média quando os dados estão agrupados em intervalos de classe? Vamos observar essa tabela. Aqui nós temos as classes, são 6 classes, tá vendo? Classe 1, 2, 3 até o 6. Aqui é um intervalo de cada classe, então as estaturas foram de 1,5 m a 1,54 m. 4 pessoas tiveram essa medida. De 154 até 158, 9 pessoas. Lembrem-se daqui, o 154 é incluído e o 158 não é incluído. Intervalo fechado em 154 e aberto em 158. Conclusão, a somatória das pessoas que sofreram essas medições foi um total de 40 pessoas. Vamos construir uma tabela com uma coluna para os pontos médios, que é o xi, e outra coluna para a soma das alturas médias em cada classe. Vamos lá. Olha só. A frequência era 4. A média entre 150 e 154, a média é 152. Então, 4 vezes 152 é igual a 608. Tá vendo? Xi vezes fi, fi, xi. Tá aqui, ó, os valores. Vamos pegar a classe 4.
A média é 164, ou seja, é 162 mais 166 dividido por 2. A média é 164. Foram 8, a frequência é igual a 8, a frequência absoluta. Então, 8 vezes 164 é igual a 1.302. A somatória das pessoas que foram medidas, está aqui, 40. A somatória das alturas médias em cada classe é essa daqui, 6.440. Portanto, fazendo essa operação, a gente acha 6.440 dividido por 40 é igual a 161, ou 1,61 m, que é a média ponderada a partir dessa tabela gerada com intervalos de classe. Vamos ver agora uma outra medida de posição, a mediana. A mediana é uma medida de posição definida como um número que se encontra no meio, bem no centro de uma série de números. Só que se esses números estiverem fora de ordem, antes você precisa ordená-los. Ou na ordem crescente ou na ordem decrescente, você vai encontrar o número que está bem no meio. Esse número que estiver bem no meio é a mediana. Se estiver na ordem crescente, à esquerda você tem os números menores do que a mediana e à direita os maiores. No livro da Casola, com outros autores, de 2017, há uma sugestão de atividade para trabalhar a mediana. Olha só. Solicite que 5 alunos da classe se coloquem em pé na frente da sala e que cada um tenha uma folha de papel com o registro da sua altura, bem legível. Para encontrar a mediana, o primeiro passo é ordenar os dados. Observe que o Luiz está com 1,52 m, a Ana está com 1,48 m, então o outro está com 1,55 m, está tudo fora de ordem. Então, você pode pedir, por exemplo, para que eles se coloquem em ordem crescente. Como existe 5 alunos, então o número é ímpar. Então, o que você tem? A mediana bem no centro dessa sequência de 5 números. Assim, nós temos que a estatura mediana será a estatura de Caio, que é de 1,5 m. Assim, no mínimo 50% dos alunos têm estatura menor ou igual a 1,5 m, e os outros 50% assumem valores maior ou igual a 1,5 m. Bom, isso se for número ímpar de eventos. Fica fácil, é só pegar o do meio. Mas e se for número par, como fazemos? Vejam esse exemplo. Nesse exemplo, nós temos 6 alunos, Bia, Ana, Caio, Luiz, João e Francisco. E já colocamos eles na ordem crescente de estatura. Então, como é que a gente faz para calcular, já que não tem ninguém bem no meio? Então, o valor da mediana, nesse caso, seria o ponto médio dos dois valores centrais. Então, eu faço 1,5 m mais 1,52 m e divido por 2. Dá a mediana igual a 1,51 m. Certo? Ou 151 centímetros. Vamos avançar um pouquinho mais nessa atividade. Esse tema é bom, inclusive, para trabalhar a ordenação com a reta numérica. Vamos colocar os dados das estaturas na reta numérica. Se não incluirmos o Francisco, que mede 1,80 m, nós temos que a mediana é igual a... Observe, esses são os valores, ó, 145, 148, 150, 152 e 155. Aqui, a gente não inclui o Francisco, que tem 1,80 m. Olha só os valores, 145, 148, 150, 152, 155 e aqui na ponta, o Francisco. Então, se a gente não incluísse o Francisco, teríamos só esses daqui. Então, a média seria igual à mediana, que é a medida do Caio, que daria 1,5 m. Certo?
Mas se incluirmos o Francisco, que é uma medida fora do padrão, tá vendo como ele é fora do padrão? O padrão tá aqui, ó, ele é fora do padrão, uma medida que está bem distante das outras medidas. A mediana muda um pouquinho, mas a média sobe bem. E aí eu pergunto para vocês, qual medida retrata melhor a turma? A mediana ou a média? Quando devemos utilizar a média? Quando devemos utilizar a mediana ou a moda? Por que é importante pensar sobre essa medida? Porque vamos supor, por exemplo, que vai comprar camiseta para um time de futebol que vai formar na escola. Se o Francisco fizer parte da equipe, vai precisar fazer uma camiseta bem grande, bem maior. E as outras todas podem ficar na média, com 1,5 m mais ou menos, certo? Isso é importante para a gente tomar decisões num determinado evento que a gente queira fazer. Vou deixar aqui para você agora umas 8 atividades de fixação, para a gente fixar o conteúdo estudado hoje. O exercício 1 traz uma reflexão sobre o cálculo da média. O exercício 2 traz o cálculo de uma média de salários de uma empresa. O exercício 3 da aula 12, aula de hoje, traz uma questão de tempo de votação nas eleições. O exercício 5 traz um problema que envolve uma competição e trata de etapas eliminatórias, onde você precisa utilizar a média aritmética. O exercício 6 envolve cálculo de mediana. O exercício 7 envolve o cálculo de moda, média e mediana. E o exercício 8 também, cálculo de média aritmética, ok? Chegamos ao fim da nossa aula 12, onde nós estudamos medidas de posição, média, moda e mediana. Esperamos que esse estudo ajude vocês a entender melhor esses conceitos quando vocês estiverem exercendo as suas atividades profissionais e até mesmo para vocês conseguirem desenvolver um bom trabalho de pesquisa, um bom registro desse trabalho. Não se esqueçam de conferir os textos teóricos, reforçar, porque a videoaula é muito leve, né? Ela é muito ligeira. Então, reforcem seus estudos com os textos teóricos. Não se esqueçam de ter uma excelente semana, bons estudos e até a próxima aula, ok? Tchau!